Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Cássia, sou aqui da Somos Mães. Tenho outras duas. Oi, Thiago. Tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo Boa bem noite. você? Boa Tudo em noite. ordem, tudo em ordem. Então tá bom. Estava aqui só me apresentando para falar um pouco de você também, um pouco desse momento aí e falar desses primeiros cuidados com o bebê, que é uma coisa que você faz tão bem com tanto carinho. Eu estava aqui contando para as pessoas que eu sou a Cássia, eu tenho duas outras colegas aqui de trabalho, duas amigas, que é a Anne e a Bruna. Nós levamos esse trabalho aqui para as mães nesse canal, para as empresas, nós somos mães nas empresas. E a gente também tem uma ONG, que também se chama Somos Mães, que a gente leva informação e assistência para as comunidades. E a gente tem o curso para gestantes há quase 3 anos, e nesse curso o Tiago, ele é nosso companheiro. E aí, Tiago pediatra, papai pediatra, quer falar um pouquinho sobre você, Tiago? Vamos lá. Então, me apresentando, eu sou médico pediatra, tenho como outra especialização a pneumologia pediátrica. E eu sempre falo, reforço, que acho que o mais importante de tudo, que motiva também esse meu sorriso, a brincadeira. Eu sou um pai babão de duas lindas princesas, a Ana e a Júlia, e que me mudaram e transformaram absurdamente. E acho que as coisas que eu consigo hoje passar tem um lado muito mais positivo, porque eu vivenciei e tive muitas dificuldades, como a maioria dos pais tem. Então, acho que isso é importante. Acho que não, para ser um bom pediatra, eu sei que não precisa ser pai, mas eu acredito que o fato de você ter experiência e viver, ou ficou noite sem dormir, você tem uma sensibilidade muito maior para compreender. Então, eu acho que isso é muito fascinante e elas me ensinaram muito e ensinaram coisas que não estão nos livros, né? Acho que isso é o mais importante. E eu adoro fazer parte aí do seu time, eu fico tão feliz de poder participar das palestras, como você já me convidou, já estou há um bom tempo com você nessa caminhada, adoro o seu trabalho, adoro a ideia, a questão da ONG, eu sou visto a camisa, né? E é muito legal ver o quanto isso está expandindo, né? Então, você merece brilhar mais ainda, tenho um carinho muito especial por você, e eu tenho certeza o quanto essa sua ONG consegue transformar e levar coisas boas para inúmeras famílias. Eu fico muito feliz também, aliás, é um desafio que eu pretendo enfrentar aqui esse ano, que é falar um pouco sobre o nosso trabalho da ONG, né, Gustavo? Tiago, porque é um trabalho que a gente não sabe ainda comunicar. Então, a gente leva muita assistência, muita informação, mas a gente não consegue ainda divulgar nos nossos canais como esse trabalho é feito. É uma dificuldade pessoal. Eu sempre fico com receio de expor as pessoas que acabam recebendo a nossa orientação, o nosso acolhimento. Então, para não se transformar em sensacionalismo, muitas vezes eu até evito divulgar, mas é um desafio. Esse ano a gente vai conseguir fazer isso, até porque a gente está com um projeto pela ONG, é um projeto incentivado chamado Laço ao Abraço, e esse projeto é um projeto da ONG que vai levar informação basicamente aí do como a sociedade pode melhorar a vida das famílias. Acabei de participar de uma live agora com uma jornalista chamada Isabela Camargo, e a gente falou bastante sobre isso, né? Como é que a sociedade pode ajudar as famílias? Você se apresentou dizendo que o fato de você ser pai te ajuda bastante nesse seu olhar de médico. E eu acredito que a maternidade e a paternidade são duas grandes potências que realmente nos melhoram, que realmente fazem com que a gente coloque em prática as nossas melhores habilidades. Então, a sua habilidade de médico ficou muito potencializada com a sua paternidade, Com porque certeza. você ganhou uma nova camada de humanidade. E não é possível ser pai e ser mãe sem uma camada extra de humanidade. E uma coisa que você sempre fala, né, no final dos nossos cursos, quando você participa, é que você cuida para que essas filhas criem asas, mas que elas voem, mas que elas voltem, né? Então, é sempre esse cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos Com filhos certeza. também, de manter esse vínculo. Mas eu queria começar essa nossa live, que na verdade é um petisco, gente, para o nosso curso para gestantes do dia 23 de maio, que vai ser online. Nesse curso, o Tiago tem 1 hora e meia de participação, então aqui é um petisco do que ele fala nos cursos, então prestigiem também o nosso curso. Queria que você começasse a falar assim, dessa chegada do bebê, né?
Você sempre fala das notas, né, quando o bebê nasce, de falar um pouco sobre quando ele nasce, com o que a gente realmente deve se preocupar quando o bebê nasce. Tá. Então, a primeira coisa que, antes do nascimento, eu sempre reforço que é importante as famílias irem atrás de um pediatra. Isso é contemplado, né? Todo mundo tem esse direito, os convênios, essas coisas. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, já existe essa facilidade nesse sentido. É importante a mãe lá conhece a família em si. Vão ver se o discurso com o pediatra bate com o que eles acreditam, porque a gente sabe que muitas coisas, principalmente às vezes sucesso em relação à amamentação, depende muito disso, né? Então é importante você saber que profissional que você está ali na sua frente, se a mensagem que ele passa é a mensagem que você está se sentindo acolhida, né? Isso também é muito importante. Eu sempre falo assim que a escolha do pediatra, ela é muito além de conhecimento teórico e tal. Eu acho que essa questão de empatia, eu senti que o coração bateu mesmo, então naquela sintonia é o que eu sempre falo, porque na hora que você vai escolher, eu sempre coloco algumas situações, né? Você vai atrás de um pediatra, chega lá, o pediatra é um pediatra super zen, meio maluco, beleza, você é uma família bem ansiosa, então você tem aquela ansiedade absurda e o pediatra é muito tranquilão. Então o que acontece? Esse pediatra às vezes vai parecer para você que ele é meio negligente, não valoriza os seus anseios, porque ele tem um jeito muito tranquilo de ser. E o mesmo acontece se você é muito tranquilo e o pediatra é aquele pediatra que te sufoca, né? E daí você não vai curtir esse momento mágico do começo, porque parece que é tudo meio ditatorial. Então, essa é a grande questão. Então, é muito mais do que a questão do conhecimento, que é um dos pilares, lógico, numa escolha de um pediatra, se ele é acessível, né? Então, em relação ao conhecimento, como que ele lida essas coisas, mas é importante como que é trazida essa questão dessa mensagem para a família. Então, a primeira coisa é bom você descobrir isso antes, para que quando não chega lá no consultório, você tenha esse impacto, e às vezes você vai ficar patinando, procurando alguém, cada um ouve uma coisa, isso vai deixar tudo mais difícil. Então, só a primeira questão que eu penso nesse sentido. Pensando no bebê, né, em relação à questão do nascimento, acho que vocês primeiro têm que sempre ficar de olho na questão da maternidade, né? E ir atrás de maternidade. É legal conversar com o pediatra, já que vai ter essa oportunidade antes do nascimento, ouvir a opinião dele em relação às maternidades que vocês almejam, tá? Porque isso também é importante. A gente sabe que, dependendo da maternidade, será que a questão do olhar mais humanizado, isso existe? Né? Então, isso também é um outro ponto importante. Então, isso é legal vocês terem essa colocação junto com o obstetra, né, de vocês, né, que provavelmente a maioria já tem assim, uma condução, mas é importante saber, porque às vezes tem um pediatra lá da sala de parto, tem que saber como que vai ser esse preparo, nem todo mundo tem, igual a sorte de ter um Gustavo, nosso colega aqui que dá o nosso curso, Gustavo Ventura, que é super humanizado em relação a isso. Infelizmente, nem todos os obstetras são assim, não respeitam essas questões. Então, e a gente também, às vezes, o hospital parece uma linha de produção e olha como número. Então, isso também é uma coisa muito complexa, mas isso, hoje em dia, nós notamos nas grandes maternidades que isso é bem diferente, nessas referências aqui de São Paulo, é diferente que a gente encontra em outros lugares do país, né? Então, primeiro é isso, é colocar, sentir bem essa questão, conversar bem com o obstetra, conversar com o pediatra, para ter uma certeza em relação, né? Lógico, certeza, você não sabe como vai ser o dia, as coisas, né, são, às vezes, mudam algumas coisas, mas isso já é importante. Chegando no hospital, vai lá, vai nascer o bebê de vocês, tem alguns pontos importantes. Lógico, a questão do nascimento, né? Então, a forma da via de parto é uma coisa que eu sempre falo. Questão de humanização, algumas pessoas ouvem, parece que parto humanizado é parto alternativo, parto em casa, não tem nada a ver. É respeitar esse binômio, isso é muito importante. Toda via de parto ele deveria ser humanizado, tá? Então, isso é importante. Às vezes as pessoas acham que parto normal é humanizado, uma cesárea não é. Não tem nada a ver. Parto cesariano também tem que ser humanizado, tem que respeitar tudo isso, tem que ter um olhar, né, acolhedor em relação a isso. Então, esse é um ponto que isso tem que ser estabelecido com o obstetra, isso tem que ser também um plano de parto, tudo isso tem que ser contemplado para não ter surpresas. Eu sei que algumas coisas vão mudar, mas é importante isso deixar tudo muito claro. Isso facilita bastante, porque a gente sabe o quanto é um momento assim meio doido, né, em relação ao parto, a gente não sabe qual circunstância, uma coisa é uma coisa mais eletiva, outra coisa é de urgência, a gente não
sabe, então muda a circunstância, a gente não vai cair nem no mérito disso. Mas o bebê nascendo na maternidade, numa estrutura muito boa, é importante vocês, mães que estão aí, olharem para você. Eu sei que a maioria das mães ficam pensando, eu quero escolher uma maternidade que o meu bebê esteja bem, né, protegido, tenha uma UTI. Eu vou ser muito sincero para vocês. Eu, por exemplo, escolhi das meninas, tal, pensando na minha esposa. E eu acho que isso que às vezes falta. As pessoas não olham para vocês e vocês mesmos não olham para vocês. A maioria dos hospitais, das maternidades, em relação aos bebês, é moleza, infraestrutura de UTI, é tudo muito bem organizado. Eu sou pneumo responsável de 3 UTIs, que é de um mesmo grupo. Então, o grupo do Santa Joana, Santa Maria e o Promatra. Então, eu sou uma referência lá dentro, mais voltado para a parte pneumológica. E são hospitais ótimos nesse sentido, mas a gente tem que pensar, e você, mãe? E se tiver alguma intercorrência com você? Você sabe se tem uma UTI, adulto, quem conduz isso? A gente não, às vezes não olha isso na escolha, eu queria só deixar esse lado, porque para mim, como pediatra, e principalmente nas primeiras consultas, o meu olhar, às vezes, é muito maior em quem? Em você, mãe. Muito mais do que na criança. A criança está batendo bola, chora, tem cólica, xixi, cocô, essas coisas e tal, e eu vou te falar, levam de boa. Agora, e você? As alterações hormonais, os baby blues da vida, tem tanta coisa que acontece, é privação de sono, é palpite adoidado, quem olha para você? Entendeu? Então, a gente precisa cuidar bem de você, porque vocês, mães, estando bem cuidadas, isso é meio caminho andado, é sucesso na amamentação, então isso é uma coisa importante. Então, eu só queria colocar essa questão. Então, escolheu, né, nessa questão lá, vai nascer, nasceu bonitinho, sempre tem que ter um pediatra na sala de parto, isso é importantíssimo, o pediatra tem que estar lá, isso é uma coisa que é essencial. O pediatra está lá para não atrapalhar, tá? Então, o processo tem que ser o mais natural possível. O bebê está lá, não tem que ficar sendo manipulado. Isso também é importante na escolha, tá? Porque antigamente, quando eu comecei na pediatria, o bebê mal nascia, já era tirado rapidamente, colocado num berço aquecido, aspirava o bebê, não sei o que lá e tal. E a mãe ouvia o bebê lá longe, um chorinho, essas coisas, entendeu? Isso é péssimo, isso não tem que acontecer. O bebê tem que ficar sempre do lado da mãe. Não tem que ter essa ansiedade, nossa, eu tenho que saber o peso, ou mesmo o boletim de Apgar, que é isso que você me perguntou. Apgar veio de Virginia Apgar. Virginia Apgar era uma anestesista que ela deu todas as bases da neonatologia. E ela criou essa nota, é uma notinha que vai até nota 10, que a gente vai se basear, por exemplo, a cor que o bebê nasce, a frequência cardíaca dele, a forma como que ele respira, os reflexos que eles vão apresentando. Então, são 5 parâmetros e vai ser dada essa notinha quando o bebê nasce, no primeiro minuto e no 5º minuto de vida. Por que esse Apgar é importante? Ele é importante também para mim, como pediatra, que eu vou estar lá longe, né? Que eu não vou estar naquele momento da sala de parto e às vezes esse bebê chega no meu consultório, eu tenho uma boa noção de como foi esse parto. Então, se o bebê, a primeira nota, eu sempre falo assim de uma forma simplificada, que ela refere muito e está muito ligada à parte do obstetra. A nota do Apgar. Por quê? Não que é culpa dele se a nota foi baixa, mas, por exemplo, se um parto foi difícil, né, se foi demorado para decidir, às vezes de um parto normal para uma cesárea, entendeu? Então, se teve alguma dificuldade nesse sentido, a repercussão maior é nessa primeira nota de 1 minuto. E qual a função nossa de pediatra na sala de parto? É pegar uma nota que pode ter vindo baixa, mas a grande maioria das vezes não vem, e eu tenho que subir com essa nota. Eu não subo com qualquer nota. Se ele tirou um 8, uma nota 8, já é ótima essa nota 8, tá? Então a gente não tem que subir, tem que manter, não pode cair. Então o pediatra no 5º minuto é o que o pediatra fez para subir essa nota. Mas ele não precisa, a grande maioria das vezes não precisa fazer nada. O bebê que nasce lá chorando, resmungando, fazendo umas caretas, né? Então ele tem que ficar onde? No colo da mãe. É ali que ele tem que ficar. O pediatra só está olhando ali. Agora, um bebê que nasce todo largadinho, molinho, essas coisas, você vê que está roxinho, você nota que ele não está respondendo a nada, é óbvio que aquela cena que a gente sempre sonhou, que o bebê fique no colo da mãe aos 0 minutos, que você tem um batimento tardio, do cordão umbilical para fazer o clampeamento, que é o corte, que a gente não tem que cortar e tirar. O ideal é deixar o bebê lá, fica lá até terminar de bater esse batimento, né, essa frequência cardíaca que você sente no cordão umbilical. Mas se o bebê nasce dessa
forma, que não está respondendo bem, a gente não vai ter nada romantizado, a gente tem que tirar o quanto antes. Por quê? Porque o bebê ele precisa sim dessa assistência, porque se não for dado a assistência, o que acontece? Pode ter alguma sequela em relação a esse parto. Então, por isso que tem que estar o pediatra, porque se tiver uma nota boa, ele não vai nem mexer lá, vai ficar do lado da mãe, e é óbvio que a gente vai lutar pela Golden Hour, que nada mais é que esse bebê ter que amamentar nessa primeira hora. Amamentar essa questão, que ninguém está falando que o bebê vai ficar com uma saciedade, porque a mãe nem está quase saindo leite. Às vezes é 1 ml, só que esse 1 ml, ele vale muito. A gente sabe que esse 1 ml que ele mamou ali nessa primeira hora, aumenta muito a chance de sucesso no aleitamento materno. Ajuda muito também a mãe em relação a diminuir o risco de sangramento uterino, porque ajuda na contração por causa da liberação hormonal. Então, é muito importante. Vocês não acreditam o quanto é importante. Questão de vínculo, questão de temperatura para o bebê, acolhimento, tem tanta coisa importante nesse contato pele a pele que a gente quer tanto. Então, essa nota ela vai olhar primeiro e quinto minuto. Se tiver uma nota baixa, o pediatra tem que subir com essa nota. Isso é obrigatório para não ter risco de nenhum tipo de sequela. O bebê nasceu bem, está chorando, está bonitinho, fazendo caretinha, respirando tranquilo lá, fica no colo da mãe e assim tem que ficar. Depois, ali na frente, o pediatra vai, daí o obstetra vai clampear o cordão umbilical, vai ficar o cotinho ali e tal, essas coisas, e daí depois, no momento oportuno, o bebê vai ser medido, que eles são dados importantes. Mas isso não é urgente, isso é secundário. O importante é vocês aproveitarem esse momento e colocarem isso junto ao obstetra desde os 0 minutos, que é essa intenção. Eu sei que às vezes tem coisa que parece que tem que falar, deveria ser uma coisa meio que já, né, que não fosse um script, um desejo, tinha que ser regra, né, Cássia? Mas a gente sabe que não é assim, mas é importante conversar isso com o obstetra, porque o obstetra vai ser a pessoa que vocês vão ter mais contato, vocês vão ter conduzido por um bom tempo lá no pré-natal, e ele vai estar ali no momento, e é uma pessoa que está do seu lado ali para tentar impor os seus desejos, entendeu? Por isso que existe a questão do plano de parto, tem tudo isso e tal. Nem todo mundo vai contratar um obstetra, às vezes vai usar o do plantão, eu sei disso também, é uma coisa muito comum. Às vezes também, junto com o obstetra, também vai usar o pediatra do plantão, não o pediatra da equipe do obstetra, e que às vezes isso pode dificultar, mas vocês têm que deixar muito claro o desejo de vocês e precisa sim ser respeitado, e na maioria das vezes é respeitado, se é colocado principalmente a questão do plano de parto, tá? Então, isso é um dado, é uma coisa importante que eu quero reforçar com vocês. O bebê nasceu, fica lá com vocês, vai amamentar, então esse é o sonho de consumo. Não se preocupem, vai sair bastante leite, não vai sair. Não é esse o objetivo, tá? Então é o que eu falei, 1 ml que sair já valeu o ouro, isso já vai começar a estimular, tá? Então isso é importante e esse momento é mágico, é único e que vai ficar guardado aí na vida de vocês. Então essa é a primeira questão, e eu vou deixar a Cássia, ela conduz tudo aí, o que ela quer saber de mim? Não, na verdade a gente está tendo aqui uma conversa bem livre, né? Mas eu quero aproveitar aqui a pergunta do IG Livre Alimentar, né? Essas orientações de amamentação imediata, independem do tipo de parto, e aqui, Tiago, eu vou fazer um adendo, eu passei por uma cesárea, né? E aí não, no meu caso não, né? A minha filha veio para mim já toda empacotadinha, limpinha, e veio para ficar aqui pertinho, tirar foto, e depois ela foi levada e eu subi, né, para um andar específico que é para poder me recuperar da anestesia. E assim, eu quero que você responda essa questão, mas eu acredito que no caso de cesárea é um pouquinho diferente, né? Ou eu não sei se tem. Hospitais que já fazem isso. Não, tem sim. Então, a questão do batimento, isso também, é lógico que tem que ter um cuidado em relação ao campo, né? Mas hoje em dia tem maternidades que até o campo que esconde, né? Que fica como se fosse uma cortina ali. Hoje já existe até campo transparente para poder participar disso, tá? Então, a questão de colocar no peito também tem que ver a circunstância da cesárea. Tem cesáreas de urgência, tem questão de eclâmpsia, né? Tem descolamento, né? Descolamento de placenta. Então, dependendo da condução, às vezes tem essas nuances que dificultam, mas uma cesárea, ela pode sim e deveria sim ser colocado, mas é óbvio que tem que ter toda uma questão de conforto, porque posicionamento, tem que saber como que a mãe está, às vezes a questão da anestesia, tem muitas mães que ficam nauseadas por causa, né, da questão da RAC, então tem essas circunstâncias que às vezes protelam um pouco, mas a gente não pode esquecer que o importante é essa primeira
hora. Não precisa ser o primeiro minuto e colocar no peito, entendeu, Cássio? Mas a gente lembrar que essa hora é a hora, né? Então, às vezes, naquele segundinho, não. Mas o que eu mais queria é que nessa cesárea o bebê ficasse do lado. Limpar essas coisas que você colocou, eu acho que é um outro ponto importante, né? Que a gente precisa comentar. É aquela gordurinha do bebê, que chama vernix, né? Aquela gordurinha, a gente sabe que ela não tem um objetivo só de segurar a temperatura, deixar o bebê mais quente, tá? Por ser um sebinho, uma gordurinha. Mas ela tem uma função imunológica de proteção. Então, antigamente a gente tinha que dar uma lustrada lá no bebê, dava um banho aos 0 minutos, tal. Hoje em dia, o que é legal? Se vocês não derem esse banho nas primeiras 24 horas, estudos mostram que existe sim um aumento de proteção, tá? Então, não precisa remover. Isso vai ser reabsorvido naturalmente. Depois de 24 horas de vida, existe sim a orientação que se o bebê tiver essa gordurinha em áreas de dobra, tá? É alguma coisa em excesso, aí você tira com um paninho, tá? Uma toalhinha, essas coisas, com uma forma muito delicada, vocês retiram. Por quê? Porque essa gordurinha no ambiente hospitalar, ela pode ser meio de cultura e às vezes facilitar algum tipo de infecção hospitalar. Então, até 24 horas de vida, pode deixar o bebê tudo com aquele sebinho. Eu sei que as mães falam, doutor, mas vai ficar feio e tal, mas eu quero mostrar para vocês que é importante isso. Isso ajuda na proteção dele, ajuda no controle de temperatura, então não tem que tirar isso do bebê. Então, isso é uma coisa que chama vernix caseoso. A questão do banho, que é outro ponto. Se vocês forem olhar no hemisfério norte, lá, por exemplo, não dão banho no bebê, no hemisfério norte, não costuma dar banho no bebê nem no primeiro mês de vida. Tá? Então, o banho tem uma coisa que às vezes é muito cultural. A gente mora num país tropical e tal, então as pessoas dão mais banho. Nossa, doutor, mas que nojeira lá, né? Não dão banho. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Não precisa. Eles dão banhinho, mais um banho de toalhinha, tirar mais a questão, por exemplo, leitinho que escorre no pescoço. O bebê não vai ficar pedindo, o bebê não faz nada, ele só mama e dorme, entendeu? Ele faz cocô e daí você vai higienizar de uma forma cuidadosa, que a gente vai falar também disso em área de fralda. Mas a questão do banho, ele não é uma obrigatoriedade. E lá, e por que eles não costumam dar banho? Um dos motivos também nesse banho precoce é justamente que quando você dá banho no bebê, encharca o coto do umbigo. E esse umbigo vai demorar, às vezes, mais tempo ainda para cair. Então, aqui acontece de demorar muito mais do que no hemisfério norte. Não é porque lá eles cuidam melhor, não é nada disso. É porque a água encharca o coto e é difícil mais para ele secar, entendeu? Desidratar. E é isso que tem que fazer. Aproveitando, falando do umbigo, não tenham medo de encostar no umbigo. O umbigo não tem terminação nervosa. E hoje mesmo eu falei com 2 pais que têm muito receio de encostar, parece que está mexendo em uma coisa de outro mundo. O bebê chora, gente, porque o álcool é gelado, tá a barriguinha, tá tudo com roupinha. A hora que pinga alguma gotinha ali, na hora que está higienizando, né, com álcool a 70% que vocês vão receber na maternidade, o bebê vai ficar a pé da vida, às vezes se assusta com isso e é gelado. Mas não dói, tá? Então, e outra coisa, tem que limpar a base do umbigo. E o ideal, quanto mais vezes, e se todas as trocas vocês limparem, mais rápido vai cair. Então não fica só limpando aquele excedente de cima que já está preto do umbiguinho, porque ali já está mumificado, entendeu? Ali já era. Você tem que limpar a base, porque para você derrubar isso aí, é igual, você vai ter que derrubar pela raiz, não pelas folhas de cima. Então, para cair logo esse umbigo, vocês precisam ter esse cuidado e usar o álcool a 70%. Pode usar em todas as trocas, mas nesse sentido, tá? Tá. Tiago, tem uma mãe falando aqui sobre amamentação, a gente tem dois comentários sobre isso, mas ali eu amamentei a minha filha até os 4 anos. Sim, as pessoas costumam falar pra gente, né? Ah, mas Cortou isso aí aqui. já é água. Não, aqui eu tô cortou aqui. comentando. Eu tô comentando que eu. Você tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tô. Eu estou comentando que eu amamentei até os 4 anos e as pessoas costumam falar que não tem nada mais, imagina, né? Que bobagem, isso aí é só vício. Mas eu escutei um pediatra, um colega seu, Dr. Carlos Gonzalez, falando que o leite você pode até comer com colher, não que ele seja sólido, mas assim, a quantidade de nutrientes é suficiente, é parecido com uma refeição. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa questão, né, da amamentação prolongada. Como que você encara isso, uma criança de 4 anos amamentando, sendo amamentada? Primeira coisa que eu falo é o seguinte,
Essa é uma opinião muito particular. Eu acho que a questão do desmame só depende de duas pessoas no mundo, do bebê e da mãe. Tá? Então, acho que é o primeiro ponto isso. Vocês não têm que ouvir muito a questão do que as pessoas acham. Eu acho que é um momento único de vocês, entendeu? Então, eu penso nesse seguinte: a Organização Mundial da Saúde fala em amamentar pelo menos 2 anos, né? Pelo menos 2 anos. Uhum. Não existe nenhuma orientação que você não pode amamentar ou tem que parar depois de X anos. Ninguém fala isso. Eu acho que vocês têm que se sentir bem felizes. Se o bebê está lá curtindo, tem um momento único, é óbvio que a gente imagina que um bebê de 4 anos, ele não viveria de aleitamento materno. Tá? Então é por isso que com 6 meses inicia-se a introdução alimentar. Mas é porque como fonte única. O leite a partir dos 6 meses com a introdução alimentar, às vezes as pessoas chegam assim, nossa, cheguei com 6 meses, vou parar porque o peito agora parece, entendeu? Não, ele continua primordial na vida da criança. Tá? Então, se você pega no início da introdução alimentar, 80% da necessidade calórica dele, de tudo que ele precisa, ainda está vindo do leite materno. Então, a grande maior parte vem disso. Então, o leite materno, a partir aí dos 6 meses, ele não perde em nada de nutriente. Ele continua sendo perfeito. Tá? Em relação aos anticorpos, né, que é outra questão, que não existe outro alimento que vai trazer a parte imunológica, igual o leite materno, e todos os nutrientes que não vão mudar em relação a isso. É óbvio que a questão nutricional não daria para viver de leite materno, porque a criança tem o grau de atividade, vai correr, vai brincar, tudo isso, e tem um gasto energético, aí tudo bem. Mas o que eu falo para vocês, assim, eu não tenho uma crítica para fazer isso, e eu queria que vocês, às vezes, o grande problema da maternidade e paternidade real é justamente acolher muito o palpite das pessoas. E acho que isso é muito ruim. Eu acho que vocês têm que se blindar em relação a essas questões. E eu sei que muitas coisas... Uma coisa que eu também comento assim, hoje em dia, por exemplo, a escolha do pediatra, né? Antigamente, o pediatra era aquela figura, sabe? Que o dono da verdade, sabe? Que as pessoas tinham medo do pediatra, porque o pediatra falava que tinha que seguir a risca e tal. Hoje em dia eu falo muito assim com os meus pacientes, assim, na verdade, nós pediatras hoje em dia, isso é uma percepção que eu tenho, eu acho que a questão da escolha, muitas vezes, é uma pessoa que valide os anseios que você já tem. Então, hoje em dia, os pais estudam absurdamente, os pais são super atualizados. Os pais já sabem sobre o que eles imaginam de sono, já sabem como eles querem que seja uma introdução alimentar. Pelo menos a questão do desejo deles. Se quer fazer BLW, quer fazer participativa, quer fazer papinha tradicional, mas os pais já carregam isso, eles estudam, eles estão lá em Instagram de não sei quem lá, eles leem bastante, olham no Dr. Google. Então, qual é a diferença hoje em dia? Que os pais vêm com essa demanda, com os desejos. E a função nossa de pediatra é validar isso e tentar colocar, ó, se a gente seguir por esse caminho, pode acontecer isso, isso, isso. Vamos seguir? Beleza. E acho que essa é a função hoje em dia. Eu vejo muito, não é que a relação ficou fraca assim, com o pediatra, muito pelo contrário, mas eu vejo que isso é uma nova realidade, que às vezes muitos pediatras não percebem isso. E é essa a grande questão, porque uma coisa que me incomoda, às vezes, eu chego a alguns pais que trocaram de pediatra 2, 3 vezes e falam assim, nossa, doutor, eu não tinha coragem de falar com o meu pediatra, eu fazia isso escondido. Eu falei assim, mas como assim? Para que esconder do pediatra? Eu não entendo. Se a relação é igual a relação de um casamento, para que você vai esconder algo? Você tem que ter total transparência. Se a pessoa não te acolhe, se te julga essas coisas, não, vai mudar, tá cheio de pediatra ótimo. Eu posso falar pelo menos uns 20 ótimos aqui em São Paulo, entendeu? Então, essa questão, as pessoas precisam entender isso. Tem que ter tranquilidade para expressar essas questões, blindar um pouco o que as pessoas ficam falando, sabe? Eu acho que vocês têm que se fortalecer isso. E o vínculo de família é isso, né? Então, são os pais, a criança, fechar nisso, conversar sobre isso e querem seguir com isso, conversa lá com o seu pediatra e vai. Entendeu? É óbvio que tem pediatras que não têm uma visão em relação à questão da amamentação. A gente sabe disso, mas é aí que está. O poder de escolha está na mão de vocês. Vocês vão atrás, entendeu? É isso. É isso mesmo. Você sabe que quando eu estava grávida, eu passei em consulta com uma pediatra e a primeira coisa que ela me falou, quando eu sentei na frente dela, foi, olha, você precisa saber que eu sou contra a vacina. Então, se você continuar comigo, você sabe que a sua filha não vai ser vacinada. Então, eu falei, muito obrigada e passar bem. E fui embora, né? Porque eu achei sincero da parte dela que ela era contra a vacina e isso foi contra aquilo que eu acredito. Então, sair de lá e tudo bem, né? Isso que você falou de estar muito alinhado com o que a família acredita é super importante.
Depois que a Mariana nasceu, na primeira semana de vida, nós precisamos voltar a um pediatra, marcamos 2 consultas com 2 pediatras diferentes. Fomos a primeira pediatra, que era uma pediatra bastante jovem, assim, devia ter uns 30 anos de idade, sem filhos, e quando ela pesou a minha filha, ela falou, essa filha está correndo risco de vida. E então, era uma quarta-feira, eu lembro muito bem, era uma quarta-feira, ela falou, você precisa voltar aqui no sábado, se ela não tiver ganho peso, a gente vai ter que tomar uma medida drástica. Aquilo acabou comigo, né? Aquilo acabou comigo. Eu saí chorando da consulta, o meu marido estava comigo, e ele falou, não, calma, a gente tem outra consulta agora, vamos escutar um outro profissional, né? Eu falei, não, essa daí é que vai salvar minha filha, porque ela já falou que ela está correndo risco de vida. Eu fiquei muito impactada, então a importância de ter uma pessoa também nesse momento centrada, que te oriente também a pelo menos buscar uma outra informação. O fato é que a outra consulta era imediatamente após, foi só um momento, foi só o trânsito mesmo de chegar, e chegamos a essa outra pediatra, que era uma pediatra com filhos, com 3 filhos, uma mulher bastante experiente, e ela falou, olha, tá tudo bem, fica calma, deixa eu ver essa filha mamando. E quando ela viu, ela falou, tá ótimo, não se preocupe com o peso nesse momento, a pega tá certa, ela só tá há 1 semana aqui fora, ainda não tá com sucção talvez tão efetiva, vamos aguardar. E esse olhar tão caloroso e tão confiante fez com que eu levasse a amamentação aí até 4 anos de idade. Então, é fundamental mesmo ter também um profissional que seja a favor do aleitamento materno, né, Tiago? Faz muita diferença. Faz toda a diferença. E acho que você colocou assim, uma coisa que a gente precisa lembrar, é uma coisa básica quando eu dou minhas palestras para colegas médicos principalmente, é que, por exemplo, a gente não existe as grandes áreas. A gente tem áreas de humanas, tem áreas de exatas, tem áreas de biológicas, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para os colegas médicos, a gente não pode se meter tanto em exatas que o médico não sabe lidar tão bem. E quando a gente mexe muito em exatas, sabe qual é o momento? É justamente na questão do ganho de peso. É colocar e imputar que o bebê tem que ganhar 20, 30 gramas por dia no primeiro trimestre e tornar isso uma realidade. E de onde que surgiu 20 a 30 gramas por dia? Isso tudo baseou-se do que? Uma curva chamada curva de Gauss, que é uma curva de exatas. E isso funciona, esse ganho, para 95% da população. Só que 5% da população, que às vezes ninguém valoriza, eles não evoluem dessa forma e o bebê às vezes não ganha esse 20 a 30 almejado e eles são perfeitos, saudáveis e é assim que vai funcionar. Só que as pessoas não olham para isso. Por quê? Porque só querem olhar fixamente na nota, entendeu? E colocar que tudo mais importante é justamente essa questão do ganho de peso. As pessoas esquecem que uma pojadura, ela vem aí com 5 dias, mas dependendo da pessoa, chega às vezes 7, 10 dias. Eu já tive caso de oriental, demora 10 dias uma pojadura que é descida do leite. E é óbvio que isso pode impactar no ganho de peso do começo. E se eu colocar todo esse peso em relação à necessidade de ganho, vai ser mais um problema para não ter uma boa produção de leite. Porque a gente sabe que todo o contexto da mãe, do estresse em relação a isso, a gente vai aumentar um hormônio chamado cortisol, e ele é um hormônio que atrapalha muito os hormônios que são pró-amamentação. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. A primeira consulta, na maioria das vezes, eu chego e falo para as mães que eu nem quero tanto saber do peso. Como assim, doutor? Eu quero saber, estou ansiosa, 5, 7 dias de vida. Como assim? Eu preciso saber do peso. Não, porque o que acontece? O bebê, quando ele nasce, ele pode perder de 10% até 12% do peso. A grande maioria perde 10%, tá? Então, isso é normal. As altas hoje em dia, principalmente com pandemia, eu estou vendo algumas maternidades em São Paulo dando alta com 24 horas. Daí eu vejo lá no resumo de alta, o bebê teve alta, perdeu 4%, tá? Pô, se a gente sabe que um bebê perde aí 10 a 12, ele veio numa consulta precoce comigo, ele provavelmente dá alta e ele continua perdendo.
E aí que é uma questão que eu vejo que às vezes alguns colegas pediatras se perdem. Vem na primeira consulta, nossa, perdeu o peso da alta 4 dias atrás. Que tensão! Eu não fico nem um pouco tenso com isso. Eu oriento em relação à questão da mamada, mostro os sinais se o bebê está hidratado, se o bebê está fazendo xixi, né? Então você olha lá, a linguinha está molhada, fica lá pelo menos 6, não passa de 8 horas sem fazer xixi, é outro sinal que ele está bem hidratado. Então você vai ensinar isso para a família e depois de uma semana esse bebê vai voltar e vai passar em consulta com você. Porque a gente acredita que ele tenha perdido tudo que ele tinha que perder, a gente reforça, vem a pojadura, vem todas as orientações e ele vai começar a ganhar. Então, a segunda consulta é a que eu mais valorizo o ganho de peso. Então, só que às vezes a primeira já destrói a mãe. Tá? Então já traz todo um peso, não, que é isso, não vai dar certo, não sei o que lá, não sei tal. Já vão falar que tem que colocar fórmula, já vão falar que o bebê vai fazer hipoglicemia, já vão falar que o bebê está desidratando. E isso vai fazer com que tem um desmame precoce. É nisso que as pessoas vão entrar com a fórmula, porque a mãe vai estar com o quê? Aquele maior bem da vida dela, o maior sonho dela, e alguém chega para ela e vai colocar assim que é isso que você acabou de falar. Se o bebê corre risco? Não, o bebê não corre risco, tá? É óbvio que se o bebê perdeu lá 15, 20%, aí corre risco. Mas se a gente sabe que ele pode perder 10% e ele está lá beirando a isso na primeira consulta, beleza. Faz parte. Ele pode ter alta com 5%, mas perdeu 8, 9, 10%, mas aí isso é função do pediatra. Vocês vão ter contato com ele, vai ter que fazer um retorno mais precoce, lembrar desses sinais de desidratação. Tudo isso é importante. Então, tem que tomar cuidado quando vocês imputam essa questão, assim, os médicos colocam. E é por isso que o aleitamento você não vê aí, você vê uma média menor de 2 meses, né? Então, menos de 2 meses, um bebê, ele amamenta exclusivamente como média no nosso país. É muito pouco. Então, a gente sabe que sobreviver uma mãe esses 15, 20 dias aí de aleitamento, eu vou te falar, a chance de sucesso é muito grande. Agora, esse primeiro mês é nível hard mesmo, é muito difícil e é importante vocês acreditarem nisso. Não coloquem aquele muro tão alto, que é muito comum, né? Quando a gente é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, a gente está andando no mundo meio desconhecido, essas coisas, a gente tende a achar que a dificuldade é muito maior, porque a gente nunca viveu. Às vezes o segundo filho dá 10 vezes mais trabalho, mas como você já passou por aquilo, você passa, nem vai perceber, mas ele te deu mais trabalho que o primeiro. Então, esse nível de ansiedade do desconhecido é uma coisa que atrapalha, que vocês só vão tendo com o tempo, ouvindo as pessoas certas, tendo essa relação com o pediatra que vai trazer essas informações. Então, cuidado com números, isso não é o mais importante, tá, gente? Eu quero que vocês aproveitem a amamentação, se cuidem em relação à alimentação, tá? Olha essa peca linda pulando aí, ó. Um beijo, olha, isso aqui é a coisa mais linda, a participação fica muito melhor. Olha aí. Isso que é apaixonante, apaixonante é assim, essa participação aí, ó, só pulando. Oi, linda do tio. Né? Ah, isso aí não tem preço, cara. Aí amamentou 4 anos, olha que sapeca linda, aí, que coisa perfeita. Tudo tem seu momento, cara. Tem tudo tem seu momento. Verdade. Então tem que aproveitar, gente, porque as coisas passam rápido, né? A vida passa muito rápido. E daí eu, não posso dar colo pro meu bebê, que ele vicia, vai ficar mimado. Maior besteira, tem que acolher, dar um chamego no bebê. Porque você vai lembrar, quando você estiver ali, ele na adolescência, falou assim, mãe, me deixa 3 quarteirões da escola. Não vem dar beijinho na frente dos meus amigos, não. Não vem com história aqui me levar na frente dos meus amigos, só você, todo mundo vai sozinho. Então, gente, agora é a hora, tá com o bebê pequeno, dá muito chamego, abraço, é colo não vicia, não tem nada dessas baboseiras, não vai tornar uma pessoa frágil. Então, tem que parar com essas coisas, tem que acolher, tem que dar amor, tem que fazer carinho. Isso é importante, o bebê precisa. Isso aqui a Cássia começou a nossa apresentação, com o que eu termino, quando eu dou, é a base, é o alicerce da formação do seu filho. E é isso que vai fazer com que ele voe lá para frente, que a Cássia colocou, né, que eu brinco, que as meninas, minhas filhas vão ter asas, que eu falo assim, ó, vão voar, vão ser independentes, vão atingir os objetivos, mas sabe que o Porto Seguro, o pai está aqui, que voltem, sabe que eu vou sempre estar acolhendo ela, mas que também não precisa voar longe e fugir tão longe do pai, porque eu sou um pai babão. É isso aí, é o que a gente quer, né? Que eles fiquem independentes, mas que estão sempre por ali com a gente, né? Com certeza, com certeza.
Tiago, a gente começou aqui a live falando que aqui é só um petisco, né, do que a gente fala lá no curso, do que você fala lá no curso, que vai ser no dia 23, depois eu vou deixar o link aqui. E aí eu queria perguntar para você, a gente tem algumas questões aqui, algumas perguntas, gente, escrevam lá para o canal do Tiago, que é papai_pediatra, e também, ou participem do nosso curso também, que ele vai esclarecer isso tudo lá. E eu queria pedir para você deixar, você já deixou a sua mensagem aí, você só deixou mensagem maravilhosa, deixou sobre a amamentação, sobre o nascimento, sobre as asas, mas tem algum outro recadinho que você quer deixar? Não, eu só vou colocar que eu vi que alguém me perguntou em relação à higienização do bebê, né? Então, Foi. a questão do algodão e é sempre importante lavar, né? Secar direitinho, tomar muito cuidado com os riscos aí de na hora de higienizar, assim, passar o mesmo algodãozinho que foi na região do ânus, na região da vagina, tal, por causa do risco de infecção. Então, precisa tomar um cuidado nesse sentido. Lenços podem sim. Eu sei que as mães falam, mas tem lenço moderno que não tem nada, é só quase água. Um dos problemas, às vezes, é que o lenço pode até ser tudo isso, só que, como o nome já fala, é um lenço umedecido. Ele vai deixar, às vezes, úmido demais. E fungo adora o quê? Lugar quente e úmido. Então, um dos problemas do lencinho é justamente, às vezes, você higieniza, vai ficar úmida aquela região e vai ter a famosa monilise aqui naquela região, que é um funguinho cheio de bolinha lá, secundária a isso. Então, a recomendação é aquele algodãozinho de sempre, né? Então, com a aguinha, né? Que a gente faz esse tipo de higienização, que a gente fala no curso como higieniza, tudo isso, né? A questão do umbigo a gente falou, eu vi gente falando aqui em relação à questão do coronavírus. Se a mãe tem coronavírus, a recomendação é que esse primeiro contato na sala de parto, esse não vai existir, porque a mãe pode ter tossido nela, né? Então, a Cássia, nossa, você ficou toda listrada aí. Eu tô vendo, mas você tá me ouvindo? Não, eu tô te ouvindo perfeitamente, eu tô te ouvindo. Então, pode deixar o listrado, acho que daqui a pouco volta ao normal. Tá bom, então alguma interferência. Alguma interferência do além. Então, em relação ao coronavírus, a gente tem que tomar, não existe uma contraindicação formal em relação à questão da amamentação, tá? Só que é óbvio que a mãe vai usar uma máscara, tem que higienizar bastante, acho que tá voltando. Aí, voltou lindamente aí. Então, tem que tomar cuidado e isso, a mãe com o bebê vão ficar no seu quarto, né? Então, existe sim a orientação que o bercinho do bebê fique um pouquinho mais distante, né, da mãe, ali dentro do mesmo quarto, isso numa mãe que tenha o diagnóstico, vamos pensar nisso, tá? Então, e eu já tive pelo menos 2 casos de maternidade, uma maternidade aqui em São Paulo, que contraíram, né, no período aí bem precoce, mas que evoluíram de uma forma bem positiva. Então, eu sei que um dos medos em relação aos bebês, a gente fica muito mais tranquilo que os bebês estão evoluindo de uma forma favorável. Não quer dizer que o bebê não pode evoluir de uma forma grave, que a gente sabe que existe, que tem óbito, mas é muito, assim, os números de casos são bem menores em relação às crianças, os adultos, né, os idosos principalmente, e as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, do tipo doença cardiovascular. Então, a minha mensagem aqui, principalmente, é relacionada aos avós, tá? Então, os avós, acho que isso também fica um cuidado, que eles se protejam, que fiquem em casa, principalmente se eles têm algum tipo de doença. Lembrando que do coronavírus, eu quero que as maternidades, infelizmente tem maternidade de serviço público que não está deixando nem um acompanhante, que eu acho isso um grande absurdo. Eu acho que o acompanhante que vai ficar do lado, ele também não tem que ficar entrando e saindo, até entendo a questão de fluxo, mas eu acredito que esse um acompanhante é por lei. Até hoje eu vi uma notícia que uma mãe entrou na justiça e tal. Na rede privada aqui em São Paulo está ficando um acompanhante full-time, beleza, mas em hospital público eu já vi acontecer de não aceitar nem esse um acompanhante. Isso eu acho muito ruim, principalmente às vezes uma mãe com uma cesárea e tal. Então, como você imagina nisso? E às vezes uma enfermagem não tem como ficar totalmente sobrecarregada, porque está cheio, lotado, não tem como dar esse suporte. Então, essa é uma questão que vocês, quem for ter filho por agora, provavelmente vai ter dificuldade, e até melhor que essas visitas que vêm assim para o hospital, ou mesmo dentro de casa, não aconteçam pelo risco do coronavírus. Isso é muito importante, né? Principalmente quem tem bebê pequeno, né? Tá ótimo. Tá? Tiago, eu quero te agradecer muito aí a sua participação nessa nossa semana especial, que é uma semana para o Dia das Mães. A gente teve a semana inteira aí profissionais que participam do nosso curso, conversando aqui com os nossos seguidores. Quero agradecer, eu vi que a sua esposa entrou aqui, ela tem um trabalho lindíssimo. Eu vou fazer aqui o merchan, que ela tem um Instagram.
se chama Tô Criando. Sigam, que ela trabalha bastante com essa questão da disciplina positiva. É uma profissional incrível que a gente quer trazer para cá também. Quero agradecer a doutora Cris, a Cris Rodrigues, que já trabalhou nas nossas turmas tantas vezes, muito querida, e agradecer mais uma vez o seu tempo aí dedicado para essa galera aí que está assistindo a gente desde o começo, avisar que a gente vai ter ainda nos próximos dias uma live sobre puerpério e uma live com uma nutricionista. Então, fiquem ligados aí que a gente vai divulgar por aqui. E falar que essa live aqui do Dr. Tiago vai ficar salva no nosso canal do YouTube permanentemente e aqui fica por mais 24 horas. Então, podem compartilhar o link do YouTube também com os amigos, com as amigas que estejam grávidas, que são mães e que tenham dúvidas, tá bom? E dia 23 de maio tem curso para gestantes, vou deixar o link aqui também. Um beijo para suas filhas. Obrigado. Muita coisa. Um beijo para suas filhas. Um Obrigado. beijo para sua Tô Criando, né? Que é isso aí. Que aprendo muito com ela. Isso aí. Eu imagino. Estão pedindo uma live sobre disciplina positiva ali do Arte aí, ó. Então já vamos convidar para participar com a gente aqui também. Vamos que vamos. Ela manda bem, viu? Eu aprendo todo dia com a patroa. Ela é ótima. Sensacional. Eu já vou mandar um WhatsApp para ela agora, terminando essa live, para convidar. Perfeito, isso aí. Bom, legal. Um grande beijo, viu? Boa noite. Um beijo. Boa noite. Obrigado pelo convite, Casa. Tchau, obrigada a você. Tchau. Tchau.